Saudações a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do Monge Investidor. Eu sou o Alexandre e eu tenho a honra e o privilégio de apresentar para vocês hoje o programa Investimentos do Monge, Ações nos Estados Unidos, o jeito zen de investir no mercado americano. A gente vai hoje, no nosso 7º episódio, conversar a respeito de Alphabet, ou a marca mais conhecida Google, listada na Nasdaq. E também vamos conversar a respeito de veículos autônomos e identificar o que isso tem a ver com a própria Google e com o futuro desse setor. Como sempre, não custa lembrar que tudo que vocês vão ver aqui não é recomendação de investimentos, e sim a publicação de uma carteira que é minha, mas que não representa 100% dos meus investimentos, e sim uma tese dentro de um portfólio maior que representa esses investimentos nos Estados Unidos, principalmente em ações, envolvendo também um ETF que outro. O Monge Investidor só ensina, ele não recomenda a compra ou venda de qualquer ativo, então tudo que vocês vão ver aqui é com o objetivo de ensinar, de inspirar e de entreter. Nós temos um disclaimer completo no final do vídeo, peço a todos que aguardem lá no finalzinho para dar uma olhada. Gente, a atualização do portfólio. Fazia um tempo que a gente não entrava no nosso tabelão para dar uma olhadinha em como anda o fundo de investimentos, pessoal aqui do Monge Investidor. Então vamos lá. Primeiro revisando daquele nosso tabelão as qualidades que nós procuramos nas empresas, nos ativos que nós vamos comprar. Então a gente procura sempre por alta qualidade e previsibilidade, por ações que estão no máximo no seu preço justo ou abaixo disso. Nós gostamos de negócios com tendências monopolistas que sabem fazer alocação de capital, que têm um alto potencial de crescimento, de preferência orgânico, sem aquisições. Nós gostamos de empresas lucrativas, que têm boas margens de lucro, que têm baixo gasto com research and development, com pesquisa, e que tenham produtos e serviços que sejam necessários, de vida útil curta, de tal forma que o consumidor tenha que voltar a pagar por esses serviços e bens novamente ao longo do tempo. As ações, preferencialmente, elas devem ser todas iguais, sem uma separação de preferenciais, de ordinárias ou gold stocks, livres de influência estatal, e a gente procura sempre boas compras de insiders e de mega investidores para nos dizerem que a companhia vai bem até pelas informações que a gente não tem, mas eles possuem um acesso privilegiado. A nossa regra de ouro é nunca acrescentar um ativo que reduza a qualidade ou a previsibilidade do portfólio já adquirido. E como nós tivemos uma movimentação importante nesse último mês, é legal que a gente revise essa regra aqui, porque saiu justamente um ativo, a MicroStrategy, que estava entrando em um momento de menor previsibilidade por conta do ciclo do BTC, e entraram 2 novos ativos que eu vou compartilhar com vocês em seguida. Então, nós voltamos a ter aqui 17 holdings em ações e 3 ETFs. Então, entrou um ETF novo. Vamos ver quais são. A Amazon continua sendo a nossa maior posição, seguida um pouco mais de perto agora por Prata, que segue subindo muito bem, o mercado de metais todo está em alta, mas prata e ouro têm sido casos assim, de especial sucesso. A MO não está muito atrás, o grupo Altria, que entre outros produtos vende a marca Marlboro dentro dos Estados Unidos. A Philip Morris vende do lado de fora, mas do lado de dentro, no mercado doméstico, é a Altria que faz isso, assim como outros produtos de tabaco que não cigarros, outros sem tabaco, tentando buscar aí algumas alternativas para continuar existindo nas próximas décadas. E tendo muito sucesso com isso até agora. O BDC, um BDC, um banco para bancos, que tem sido um dos nossos piores em termos de performance nesse primeiro grupo aqui, mas que distribuiu ao longo desse tempo dividendos muito bons, na casa dos 10% de dividend yield. Então, é um das nossas maiores fontes de caixa nova e, se bobear, ele vai receber outras compras aí no futuro. Nesse mesmo bolo aqui, a gente tem o OBDC, Microsoft, Google, que é o nosso assunto de hoje, CRM, ASML, que logo depois de eu atualizar essa tabela, pulou na frente do CRM, então vocês vão ver isso aqui invertido na semana que vem,
E aqui nós temos uma novidade. Nós temos SGOL, um ETF de ouro físico, de depósito de ouro auditado, em que a gente compra partes daquelas barras que estão lá guardadas. Da mesma forma que o PSLV guarda as barras de prata, SGOL tem as barras de ouro, e eu estou entrando um pouco mais de novo nesse mercado, entendendo que o ouro rompeu máximas históricas, rompeu regiões de resistência e que tende a performar muito bem no futuro. Além do que, é um passo mais para dentro da posição defensiva, saindo de uma posição altamente especulativa, como era a MicroStrategy, e vindo mais para uma coisa, né, pezinho atrás com o mercado, com a possibilidade de todo o valuation alto do SP500 daqui a pouco custar um recuo mais importante, e dentro desse recuo a gente não quer perder poder de compra, pelo contrário, quer poder adquirir novas ações depois de uma queda prolongada ou aguda. Adobe, de quem nós já falamos recentemente, que é outra posição que está doendo um pouquinho no bolso, mas na qual eu acredito muito. E nós temos outra novidade logo ao lado, que é JP Morgan, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, uma das ações mais firmes do mercado, porque ele é considerado too big to fail, como a gente observou durante o crash de 2008, e que, na verdade, naquele período não foi um dos bancos que passou trabalho, pelo contrário, ele saiu comprando tudo e todos, de maneira que o poder dele é realmente muito grande, não só em termos de negócios, mas em termos também de domínio da cena política. Então, a gente tem aliados muito fortes nos dois partidos importantes lá nos Estados Unidos do banco, e a gente vê ele tendo uma capacidade de manobra maior do que a concorrência. Vamos falar mais dele mais adiante. OMF, outra excelente pagadora de dividendos, outro BDC. VIT, o nosso único fundo imobiliário nos Estados Unidos. Mastercard. SPDI, o Standard & Poor's. Costco, Duolingo, JEPQ, um ETF de lançamento coberto, e as menores posições em Visa e KSPI. Nesse setor aqui, nada mudou. Só o JP Morgan que entrou e o SGOL também. Em relação ao lucro por ativo no ano de 2025, não desde a compra, porque alguns deles eu acabei comprando um pouco mais cedo, enquanto ainda estava montando essa carteira, nós temos aí PSLV e Google como sendo os grandes vencedores do momento, Duolingo, Adobe e CRM, além aqui do KSPI, como sendo os grandes perdedores em termos percentuais. A alocação geral aumentou um pouquinho a quantidade do ETF, afinal de contas, né? E nós temos 1% agora aparecendo aqui em caixa, porque as minhas compras acabaram sendo um pouquinho menores do que as minhas vendas. E em termos de alocação por setor, não mudou muita coisa. Nós continuamos tendo 45% em termos de tecnologia, empresas de tech, né? A Duolingo está inscrita aqui nesse setor, apesar dela ter uma cara bem diferente de Google, de Microsoft. Commodities passaram a ocupar 17%, entendendo que o ouro também é uma commodity industrial, também é uma commodity metálica e é um hedge, no nosso caso aqui, para enfrentar movimentos bruscos para baixo do mercado financeiro. Em real estate, nós continuamos tendo apenas a VIT como posição, 3%. JEPQ com os covered calls, 2%. Financials aumentou um pouco, né? Nós compramos o JPM e a gente tem uma evolução interessante acontecendo em OMF. Consumer Staples é aquela posição em Costco, Consumer Discretionary, principalmente MO. Então, assim está dividido o nosso portfólio. Em termos de dividendos, houve uma evolução interessante aqui. A gente tem uma atualização até 12 de setembro de todos os dividendos pagos, e a Avenue fez um favor para os seus usuários, como eu, de colocar os dividendos projetados até o final do ano e além. Então, colocando aqui tudo que está previsto ser pago até o final do ano, nós conseguimos fechar uma estimativa mais correta, a menos que dividendos especiais sejam pagos, o que é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, de $787 como o nosso resultado líquido final. Vamos verificar até dezembro como é que isso aqui vai andar. E $1.075 de dividendos brutos recebidos. A nossa curva
de dividendos ganhos ao longo dos anos, segue mais ou menos com a mesma trajetória, no entanto está começando um pouquinho mais baixa aqui, a gente estava na casa dos 950, 975, e subindo ainda está muito parecido, até os 13 mil dólares. Nosso objetivo, como a gente já comentou no passado, é chegar a 24 mil dólares de dividendos anuais, e para isso vão ser necessários novos aportes, a carteira vai ter que crescer, e a gente vai ter que fazer bons negócios ao longo do caminho. Caminho este que foi até agora percorrido em 3,28%, falta bastante para a gente chegar até lá. Os 3,56% da nossa última revisão, eles nos davam um quadro menos preciso, porque nós estávamos anualizando as informações do primeiro semestre. Agora está um pouquinho mais realista, digamos assim, mas pode melhorar a partir do momento em que dividendos especiais não são anunciados, até que são, de repente, pagos. E a gente agradece quando isso acontece. O yield on cost da carteira está em 2,74%, a gente ainda tem uma expectativa de que os dividendos cresçam em média 10,52% ao ano, e nós temos aqui como os melhores pagadores, está bem distribuído, né? Tecnologia com 31%, Financials com 23%, Consumer Staples com 19% e Consumer Discretionary com 8% dos ganhos até aqui. Em termos de desempenho, ficamos com um caixa aqui de 241 dólares, seguimos batendo o S&P 500 por enquanto, com uma rentabilidade na última checagem de 14,6% contra 12,2%. Então, até agora segue tudo de acordo com os planos na nossa carteira. Agora, para o estudo de Google, uma empresa que eu adoro falar. Na verdade, a Alphabet, que é dona do Google e de uma série de outras marcas dentro da tecnologia, das mídias sociais, dos e-mails, do search engine, uma série de produtos interessantes que a gente usa diariamente, às vezes até sem notar, né? E que gera receita até sem notar para a Alphabet. Ela é uma gigante da internet, das buscas e do streaming. Ela é dona de marcas como Chrome, Google, YouTube, Waymo e várias outras. Na parte de inteligência artificial, o Google desenvolveu, eu vou chamar de Google porque é um nome que todo mundo chama, né? É um nome mais comum. Desenvolveu o Gemini, que pode até não ser a inteligência artificial, o Large Language Model mais fantástico do mundo. Mas ele tem uma questão que torna ele muito atraente e coloca ele muito na frente da concorrência, que é o quê? A integração com o resto do ecossistema, né? O Google consegue fazer, por exemplo, com que o Gemini não apenas te ouça falar a respeito de por exemplo, uma compra de imóvel que tu está querendo fazer, mas ele também pode colocar junto com o motor de busca, ele consegue fazer uma pesquisa pelos aluguéis ou vendas de imóveis ao redor daquele lugar onde tu está querendo comprar uma casa, e ele pode colocar alertas e chamar a tua atenção quando algum dos preços baixar para aquilo que tu está querendo, né? Então, assim, ele faz uma integração muito boa. No caso de compras do tipo supermercado, tu pode dizer para ele o que tu quer da compra e ele entrar no site do Costco ou algum outro aplicativo, fazer a compra e mandar entregar na tua casa. E essa integração toda ela é muito atraente, né? Então, o Gemini, apesar de não ser, na minha opinião, a inteligência mais inteligente, né? Ele acaba, às vezes, sendo meio limitado para alguns trabalhos, mas essa integração com o restante do ecossistema torna ele muito bacana. A Google, recentemente, venceu uma ação antitrust que estava sendo movida pelo governo americano e que muita gente especulava que seria praticamente o fim do Google, porque ele teria que se desfazer de contratos de exclusividade no motor de buscas, ele talvez tivesse que se desfazer do Chrome, vender o Chrome para algum concorrente, e tudo isso vinha forçando os números da ação para baixo. Só que aí, o que aconteceu? Se no começo do ano o grande medo era a ação antitrust e a inteligência artificial comer o almoço da empresa, o que aconteceu foi o exato contrário. O uso da inteligência artificial favoreceu o Google, ele está crescendo graças à IA, e também ele venceu essa ação, ficou com uma penalidade relativamente pequena de entregar dados do seu Big Data, né, do seu depósito de comportamentos e informações dos clientes para os concorrentes durante 6 anos,
Isso não é exatamente justo, não faz muito sentido, e a empresa certamente está apelando dessa punição, mas as coisas mais pesadas, como, né, ter que desfazer a holding e vender os seus produtos para o mercado, isso não aconteceu. E a Google agora navega em águas calmas e por isso tem subido muito, é um dos grandes vencedores da nossa carteira esse ano. Mas já teve muito barato na época em que eu escrevi o artigo no blog que fala a respeito de Google, quando eu estava fazendo a minha segunda compra dentro desse papel. Ela tem um fluxo de caixa crescente, porém é um crescimento que vai oscilando dependendo das necessidades de alto investimento que a companhia tem. Então, naquela nossa lista de características interessantes, o baixo R&D não é o caso, né? Essa é uma empresa que gasta bastante com research, gasta bastante com development, né? Então, os laboratórios são custosos, são caros, são com tecnologia de ponta, são com profissionais altamente pagos. E o Google tem por hábito se colocar em determinados mercados ainda pouco explorados, onde é preciso ser a ponta da lança, né? Onde é preciso abrir caminho a facão no meio do mato, e aí se gasta muito dinheiro para isso. Mas a gente vai ver ao longo do tempo que esse dinheiro é muito bem aplicado, que o fluxo de caixa, mesmo quando cai, ele cai de uma forma controlada, então nada que deva tirar pontos da gestão da companhia em relação a isso. Tanto é, né, que a gente tem essa quantidade tão grande de dinheiro em caixa, podendo ela fazer frente a esses investimentos caros, que vão levar bastante tempo para dar lucro, mas que são apostas que colocam o Google já numa posição de liderança assim que esse mercado nasce. Nós vamos ver isso nos veículos autônomos, o quanto a liderança do Google hoje está rendendo bons frutos e pode colocar ela numa posição até de dominância nesse mercado de robotáxis. O Google não entra para brincar. Toda vez que ela faz um investimento num determinado negócio novo, esse negócio novo ele vem para colocar ela numa posição de ponta, numa posição de liderança. Então, ela não se contenta com market share baixo. Nas aquisições que ela fez sempre mirando também já assumir uma posição de liderança. Então, por exemplo, no streaming, né, a Google nada menos do que comprou o YouTube, né, e transformou o YouTube numa máquina de fazer dinheiro. Ela já era, mas integrada de novo ao ecossistema do Google, ao marketing, a tudo que eles fazem em termos de search, tudo isso ajudou o YouTube a ser o que ele é hoje, que é disparado a maior plataforma de streaming do mundo. No caso do uso da IA, dentro daquela nossa velha tese de investimentos, né, que eu estou falando aqui desde o comecinho, quando a gente falou de ASML, a gente falou, mas principalmente de Duolingo, de Adobe, de Salesforce, a Google também sofreu durante um tempo por uma crença de que a inteligência artificial faria mal para ela. Nada a ver, não foi o que aconteceu. Eles usaram a IA para melhorar o coding, para cortar gastos, para aumentar a produtividade de cada um dos seus funcionários. E a empresa, no meu entender, nós vamos poder discutir a respeito desse último ponto, mas para mim ela está barata. Mas ela está no máximo histórico, ela está rompendo altas todos os dias e todas as semanas ela está subindo. O valuation dela já começou a se aproximar das outras empresas de tecnologia? Mas eu entendo que o mercado ainda não precifica corretamente o potencial do Google, principalmente nesses novos negócios, nessas other bets, nessas novas apostas que a empresa vem fazendo em setores como saúde, táxis autônomos e outras questões tecnológicas assim bem de ponta mesmo, bem específicas e que hoje estão gastando muito dinheiro, mas um dia podem vir a ser grandes monstros como hoje é o Google Chrome, como hoje é o Search Engine, como hoje é o YouTube. Em relação aos fundamentos, o que a gente vai ver agora são dados tirados do site Simple Wall Street, que é um dos meus sites de confiança, de onde eu faço as minhas pesquisas e as minhas análises, né? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, gente, é os 2,9 trilhões de dólares que são o market cap da Alphabet. Isso aqui não é qualquer empresa que chega. Não chega sem um sucesso espetacular da gestão, sem bons negócios serem feitos, aquisições feitas na hora certa, pelo preço certo, desenvolvendo produtos que o mundo inteiro gosta e usa,
né? Muitos dos quais aparecem como gratuitos, mas envolvem uma grande rede por trás que coloca dinheiro na mão da empresa, que é a parte de advertising, né? A parte de propaganda. E nós temos aqui, obviamente, uma empresa que passou por todos os testes de risco e não tem nada a nos oferecer de problemas assim, potencial, pelo menos dentro daqueles checklists da própria Simply Wall Street. A empresa se destaca pelo seu passado, de grande crescimento, de grandes ganhos, pela sua saúde financeira e parece dever alguma coisa em termos de futuro valuation e dividendos. Mas a gente vai dar uma olhadinha que, fora os dividendos, o valuation e o futuro podem estar sendo mal medidos aqui nesse caso. Em termos de avanço dos preços, Google em 12 meses subiu 52,9%, a indústria de mídia e serviços digitais subiu 49% e em 365 dias o mercado como um todo, provavelmente aqui o SP500, subiu 18,7%. Então, Google vem de uma onda de crescimento realmente muito forte. Em termos de volatilidade, em compensação, ela é mais baixa do que a da indústria e mais baixa do que a do mercado, em média. Então, isso nos coloca numa posição muito confortável em termos de seleção de ativos. Então, o que essa figura nos dá? Ela nos dá uma ideia de previsibilidade, né? Porque, afinal de contas, o sonho do investidor é que a empresa tenha um crescimento interessante e tenha uma volatilidade baixa, uma combinação rara, uma coisa que nem sempre acontece. Mas no caso de Google, é exatamente isso que se apresenta. Dando uma olhadinha no Fair Value, como sempre eu digo, né, que esse é um dado um pouco arbitrário, porque existem vários modelos, né? Dependendo de quem estiver usando qual modelo, vai achar a empresa mais cara ou mais barata. No caso da Simply Wall Street, eles utilizam o modelo de Discounted Cash Flow, o DCF, né? E aí, nesse caso aqui, a gente tem um preço praticamente empatado com o que eles acham que é o fair value da empresa, que é de $242. Para vocês terem uma ideia, o que eu entendo que vai ser o preço da Google daqui a um ano, se nada explosivo no mercado financeiro acontecer, é $400. Então, eu vou discutir um pouco esse valor aqui. Mas o fato é que, nesse momento, ela é considerada fair value e eu vou levar isso em consideração. Os múltiplos da empresa já estiveram extremamente econômicos, abaixo de 20 vezes o price over earnings. Porém, nessa última valorização que a empresa teve, depois que se livrou do caso antitrust, nós já voltamos para patamares um pouco mais elevados, na casa dos 25,2. Porém, se considera que a empresa, diante daquilo que vem crescendo em termos de lucro e que vai crescer em termos de lucro no futuro, poderia estar operando tranquilamente na casa dos 38,9%. É uma diferença bem grande e que me reforça a ideia de que, na verdade, Google pelo menos não está cara, talvez esteja num preço justo, mas eu entendo como uma empresa que ainda está barata. E isso aparece ainda de forma mais gritante quando a gente compara com as outras empresas que fazem coisas parecidas com o que a Google faz. Então, Oracle, por exemplo, que se candidatou a ser uma empresa para fazer concorrência com Microsoft, com Amazon, com Meta e com Alphabet, tanto na parte de desenvolvimento de inteligência artificial, quanto nos serviços de internet que cada um desses grandes mamutes aqui produz, né? Ela está agora trabalhando em 66 vezes preço sobre lucro, enquanto o Alphabet ainda permanece como sendo a mais barata desse bloco aqui, de tal maneira que eu entendo que dá tranquilamente para a gente expandir esses múltiplos no futuro. Mas eu entendo que a Alphabet tem alguns negócios em desenvolvimento de uma forma tão interessante que ela pode talvez subir de preço, mas também subir de lucro um bom tanto e, com isso, não subir demais os seus múltiplos. Em termos da história do preço sobre lucro, nós temos ela ainda num momento intermediário, né? Não está exatamente no chão, já esteve. Quem leu meu relatório no blog deve ter visto, na época que eu estava fazendo a segunda compra, né? A compra do segundo lote de Google, que estava bem barato, mas ainda acho que está tranquilo, especialmente quando a gente compara ali com as outras, né?
Em termos de earnings performance, né, no passado, como é que foi o lucro dela? O lucro dela cresceu muito rapidamente, né? Nos últimos anos, a gente tem aqui um crescimento de 20,29% no lucro por ação. Ele é maior do que o earnings growth, porque junto com o aumento do lucro aconteceu também a diminuição de ações disponíveis no mercado, porque o Google faz bastante buyback. Então, ao recomprar as suas ações, diminui a quantidade de ações em circulação e cada uma delas passa a representar uma parcelinha de lucro maior, que foi o que aconteceu aqui, né? Ela cresceu muito mais do que a indústria, né, que teve em 6,15%. Ela cresceu a sua receita em 14%. O retorno sobre o equity foi de quase 32%, uma margem muito boa. E muito boa também a sua margem líquida, de 31,12%. Então, eram números realmente fabulosos. Os números jogados para frente, estimados para o futuro, não são tão bons, mas ainda passam pelo meu filtro de qualidade. Eu exijo que o earnings per share, né, que o EPS, cresça 10% ao ano ou mais, e nós temos uma previsão dele crescer 10,05%. Eu acho, sinceramente, que o mercado está precificando errado isso aqui, e nós vamos ter um crescimento maior. Mas, no ano que vem, vocês me cobram para a gente ver se realmente deu certo ou não a minha estimativa. Beleza? Bom, explicando aqui mais um pouquinho, né, sobre o past earnings e a ideia de o que vai acontecer no futuro, a empresa estava par e passo com a indústria nos últimos 5 anos e nos últimos 12 meses e batendo com facilidade o mercado. Porém, para o futuro se projeta que ela vai crescer bem menos que a indústria e que o mercado. Então, ele vai para 8,4% em termos de lucro e 10,2% em termos de receita. E eles acreditam que o mercado, em termos de lucro, vai crescer 15,4% no futuro. Eu considero essa possibilidade um pouco remota, porque tem muita empresa esticada, tem muita promessa que está com cara já de bolha, sabe? Então, eu não vejo esses 15,4% aqui como uma certeza, tá? Guardo as minhas barbas de molho nesse caso. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em termos gráficos, ano após ano, no que aconteceu com a receita, que aparece em azul, o lucro, que aparece em verde, e com o fluxo de caixa da companhia desde 2015 para cá. Os dados de fluxo de caixa são de 2020, mas a gente já consegue estabelecer um histórico interessante. O que se nota aqui? Que a empresa vem crescendo receita grotescamente, né? Com muito ritmo, com muita força. O seu fluxo de caixa não está em crescimento ao longo desse período, porque ele passa por um período bem grande de estabilidade. Então, o lucro virou caixa, mas o caixa virou investimento. Então, se o lucro subiu um pouco, a receita subiu muito, o caixa ficou estável por conta dessas novas frentes de batalha que a Alphabet vem criando. Só que a gente vê que essas frentes de batalha têm sido vencedoras ao longo do tempo, né? Tudo que eles inventam de novidade acaba sendo lucrativo lá na frente. Então, como é uma empresa que ainda está buscando novos mercados, novos produtos, crescimento orgânico, a gente vai ver esse caixa sendo aplicado nos investimentos e, portanto, crescendo um pouco mais devagar. Por isso, a gente entende que, em termos de dividendos, em termos de renda passiva, o Google não vai ser o nosso campeão, né? Não vai ser uma empresa que vai pagar proventos maravilhosos o tempo todo. Mas se ele fizer esses buybacks que vem fazendo, crescendo o earnings per share e crescendo a receita e o lucro, nós não temos motivo para nos preocupar. Ainda é uma ação que se encaixa muito bem na nossa estratégia. Para o futuro, se projeta, então, como sempre, um crescimento lento no lucro, uma certa horizontalidade em relação ao fluxo de caixa e um crescimento de receita bastante robusto. De onde vem e para onde vai o dinheiro do Google? A gente vê aqui que essa é uma empresa de 350 bilhões de dólares em receita. Essa receita vem em grande parte de Google Services e uma partezinha menor, mas que está crescendo muito rápido, o Google Cloud, né? Que junto com o Microsoft Azure, com o AWS do Amazon, é mais uma empresa que se candidata a ser um dos grandes monstros dos data centers mundo afora.
né? Então, grande poder computacional, grande capacidade de memória. Existe um desenvolvimento em computação quântica aqui também, que pode, daqui a pouco, dar um salto nessa capacidade que o Google tem de prover serviços de nuvem para usuários no mundo inteiro. A empresa não é, como eu tinha falado, né, ela não é uma empresa barata em termos de custos operacionais. A gente vê, por exemplo, lá no cantinho da direita, que o Research and Development tem custado para a empresa, custou em 2024, 47,53 bilhões de dólares. E isso tende a aumentar bastante, tá? Por conta desses investimentos pesados em inteligência artificial, como eles estão na linha de frente, abrindo o terreno, isso é bastante custoso, e a gente pode ver esse número talvez até dobrar entre 2025 e 2026. Então, não é uma empresa simples, não é uma empresa de baixo custo, mas é uma empresa de excelência, então está aqui por esse motivo, na nossa carteira. Eu quero chamar a atenção de vocês para um fiozinho de receita que aparece ali embaixo, chamado Other Bets. Essas são aquelas apostas de longo prazo do Google. São coisas que não aparecem muito na mídia, que não aparecem quase nada nas avaliações mercadológicas da empresa. Vocês não vão ver muito sobre isso na Bloomberg, vocês não vão ver isso muito na Infomoney, mas ali dentro existem tesouros preciosos escondidos e que eu acredito que sejam a grande fonte de crescimento do Google, não para os próximos 10 anos, mas entre 10 e 20, 30, 40 anos. A minha ideia é que esse portfólio ele deixe um legado positivo de longuíssimo prazo, né? Não só me sustentando, mas também podendo ser deixado para as próximas gerações. E nesse sentido, eu entendo que aí, nessas outras apostas que o Google está fazendo, tem muita coisa interessante para acontecer e a gente deve ficar de olho nelas nos próximos anos. Em termos da posição financeira, né, da saúde financeira da companhia, não há nada o que reclamar. Nós temos apenas 6% de dívida em relação ao patrimônio líquido da empresa. Nós temos muito mais ativos de curto prazo do que tanto os passivos de curto quanto os de longo prazo, que somados não chegam àqueles short-term assets da primeira coluna aqui em azul. De maneira que, em termos de fundamentos, a parte de saúde financeira do Google recebe a nota máxima por parte do Simply Wall Street. Vendo aqui a evolução da dívida, pode aparecer engraçado nesse site de algoritmo, né, que de repente assim, se fala mal da dívida do Google porque ela está crescendo. Mas, bicho, dá uma olhadinha no quanto ela é ínfima comparado com o caixa da empresa, que aparece ali em verde, e com o equity, que aparece em azul. Então, assim, é uma posição de dívida que pode aumentar ainda muito antes de representar qualquer tipo de problema. É uma empresa que não precisa pedir dinheiro lá fora, mas ela usa o crédito de forma inteligente para seguir evoluindo, aplicando isso de maneira muito mais rentável do que o próprio juro do empréstimo, de maneira que é um crédito que se transforma em lucro e não em parcelas dolorosas a serem pagas no futuro, dependendo de taxa de juros, dependendo do que o Fed vai fazer amanhã. Não é o caso do Google, né? Como ela tem um caixa muito maior do que a dívida, zero preocupação em relação à situação de crédito dela. Pagamento de dividendos. Os dividendos de Google começaram há muito pouco tempo atrás, meados de 2024, e desde então a gente não tem visto um crescimento muito significativo. É claro que em um ano a gente não pode esperar que o dividendo vai explodir, né? Especialmente porque essa é uma empresa de fluxo de caixa mais ou menos constante, não tem um crescimento rápido. Então a minha expectativa aqui não é de que a empresa vá se destacar pelos dividendos que paga, e sim por outras características de crescimento. Em relação à segurança dos dividendos, no entanto, essa é uma situação muito confortável, porque se ela paga pouco e cresce devagar, ela vai usar muito pouco, tanto dos lucros quanto do fluxo de caixa, para transformar isso em dinheiro devolvido para o bolso do investidor. Então, 15% em cima do cash flow e 11% em cima de earnings é uma barbada. A empresa nunca vai passar dificuldade para manter esses dividendos ou para aumentar eles devagarinho no futuro. Pode ser que essa empresa ficando mais madura, mais uma década, 2 décadas à frente, a gente veja uma outra política em relação aos dividendos, mas hoje claramente isso não é a prioridade absoluta da empresa.
Em relação à posse da companhia, a gente tem uma situação bastante interessante aqui na distribuição das ações de quem fica com que parcela da companhia. Então, nós vemos aqui, por exemplo, que as instituições são donas de 65% de todas as ações que Google tem no mercado. O público, em geral, tem 25% e a gente tem 10% de insiders individuais, ou seja, pessoas que estão envolvidas com o futuro da companhia, em cargos de gestão, na fundação da mesma, né? Donos antigos dessas ações, que representam 10% de tudo. Isso é uma parcela bastante grande, tá? A gente vai passar por companhias aqui que não chegam a 1% de insiders individuais. Então, tem muita gente com skin in the game, tem muita gente cujo futuro está atrelado ao futuro da Alphabet, e cuja qualidade do trabalho vai interferir nesse futuro. Então, nós temos gestores aqui altamente engajados, altamente comprometidos, porque, afinal de contas, uma boa parte da fortuna deles está em ações exatamente de Google. O governo tem quase nada de ações, isso também é muito importante, né? Porque a gente não gosta de ver dedo estatal em empresa privada de jeito nenhum. Entre os maiores acionistas de Google, os 25 maiores ocupam 46% praticamente de todas as ações distribuídas. A Vanguard e a BlackRock, como sempre, ocupam um espaço de liderança. Afinal de contas, a Google está dentro de quase tudo quanto é ETF dessas duas empresas. Nós temos aqui um investidor individual, Sergey Brin, que tem apenas, olha lá, 722 milhões de ações e um patrimônio de 174 bilhões de dólares investidos na companhia. O cara é dono de nada menos do que 6% de Google, uma posição parecida com a da BlackRock e da Vanguard. Nós temos depois o State Street Global Advisors, com 3,46%, outro individual, Lawrence Page, que tem 3,22%, e a empresa FMR, que tem 2,39%. Não há uma movimentação muito grande no portfólio destes agentes principais, desses grandes players, né? A Vanguard comprou 1,29% recentemente, a BlackRock vendeu 1,55% do que ela tinha. Então, até aqui a gente está trocando troquinhos, né? Coisas pequenas para um lado e para o outro, nada muito significativo em termos de movimentação dos insiders. Em termos de número de empregados, a Alphabet voltou a contratar, tem crescido um pouquinho, mas a gente pode ver que não atingiu ainda os níveis de 2022, 2023. De forma que fica aí uma questão, fica aí uma pergunta, né, do que está segurando esse número de empregados. Nós estamos lidando com a inteligência artificial. Será que a inteligência artificial está causando demissões, está fazendo com que fique mais desinteressante para eles ter tanta gente trabalhando? Talvez não seja só isso, talvez sejam também outros serviços de automação industrial, outras ferramentas de gestão que estão cortando etapas e cargos intermediários dentro da escala de comando, de tal maneira que, com menos gente, eles conseguem a mesma eficiência, talvez margens até melhores, e isso possa impulsionar a empresa no futuro. Mas essa é uma situação que fica um pouco nebulosa. A gente que não está dentro da companhia não tem como saber precisamente por que isso está acontecendo. Então, chegamos ao nosso grande resumo dos fundamentos, aonde eu coloco lá o meu índice emoji de qualidade para cada uma das questões que nos fazem entender a empresa como excepcional, como boa, ruim, ou, né, que nem mereça estar aqui dentro do nosso quadro. É claro que a gente vai ver poucas notas péssimas em todas as empresas que eu avalio, porque se elas fossem muitas, elas não estariam na minha carteira, né? Mas eu também posso entender que existe um bias, existe um viés positivo do meu olhar sobre essas companhias a partir do momento em que eu já aprovei a compra delas, né? Então, tomem essa medida aqui, essa nota que eu dou, como dizem os americanos, com um grãozinho de sal, né? Com um pezinho atrás. Façam a sua própria avaliação. Observem esses números, observem a empresa como um todo e verifiquem se está batendo com aquilo que vocês acham. Essa é a minha opinião. No meu caso, eu entendo que, em termos de valuation, nós temos nota média, porque nós estamos longe de estarmos 20% abaixo do fair value, dado pelo mercado, através do modelo DCF.
Em termos de múltiplos, eu entendo que a gente está numa condição boa, especialmente comparada com o resto da indústria. Não está baixando, está subindo, porque o preço da ação está subindo vertiginosamente, mas ainda está numa condição bastante confortável, abaixo de outras empresas parecidas com eles, como a Microsoft. Em termos de projeções de preço, o mercado está azedo com o Google, dizendo que ela provavelmente vai cair em torno de 5% nos próximos 12 meses. Acho isso difícil de acreditar, mas vou dar um voto de confiança para o mercado e vou colocar essa projeção como péssima. Afinal de contas, o que a gente gostaria de ver é um alto consenso de que a empresa vai se valorizar nos próximos 12 meses, 20% ou mais. Não é o que está acontecendo. O crescimento passado é ótimo, o crescimento futuro ali no limite dos 10%, mas está bem, né? Está boa. Não é a mesma coisa para os dividendos, é verdade, mas pelo menos em termos de earnings per share, a gente tem um crescimento bem adequado. Saúde financeira é espetacular, a gestão nem preciso dizer. A participação acionária tem uma distribuição excelente, né? Como eu disse, os insiders, quando estão acima de 1%, eu já considero bom. Nós estamos falando de 10%, é um número maravilhoso. E as instituições, por outro lado, estão ali pertinho dos 65%, tem um pouco de varejo demais, é bem verdade, mas ainda acho que a gente esteja numa equação aí que vai dar bom, vai ser coisa boa no futuro. Em termos de insider trading, a gente não tem grandes compras, como nós vimos, né? Mas também não tem grandes vendas, então nota média. As companhias, mesmo comportamento, né? Os grandes institucionais que estão envolvidos com o Google não estão comprando nem vendendo em quantidade. E nós vemos que nas contratações a gente também ganhou nota média aqui, porque, afinal de contas, nos últimos 3 anos há uma estagnação no número de funcionários. Agora vamos ver o quanto a Google, por essas características todas, se encaixa na minha estratégia, que busca as empresas da mais alta qualidade, da mais alta previsibilidade, para que elas sejam, né, a composição do meu fundo de aposentadoria, aonde eu vou viver de renda passiva em cima desses valores aqui. Nesse caso, quais são os 3 fundamentos que eu presto mais atenção? É o fluxo de caixa subindo, e nesse caso aqui o fluxo de caixa por ação, né? E nós temos aí um passado muito bom, os primeiros dividendos sendo pagos e uma regularidade bastante interessante, né? O fluxo de caixa só teve um platô durante a recessão ali de 2018 e 2019. Depois, inclusive nos tempos de Covid, ela cresceu e vem crescendo desde então. De tal forma que eu vejo como pessimista demais a previsão que o mercado tem de crescimento tão baixo da Google no futuro. Nós saímos em 2015 de 1,67 para maravilhosos 13,19 dólares de caixa para cada uma das ações. Claro, os buybacks têm um papel nisso aqui. Né? O fato da conta de número de ações estar diminuindo ajuda essa escadinha a subir. Mas é uma característica da empresa, a empresa gosta de buybacks e a gente gosta de ver esse gráfico subindo. Pode-se ver aqui, então, que em termos de diluição, a gente até teve alguma, e todas as empresas de tecnologia, quando eram novas, tinham essa característica, né, de emitir muitas ações para os seus funcionários como forma de compensação para além do salário, e a partir do momento que a empresa amadurece, começa a fazer dinheiro sério, ela começa a comprar das suas próprias ações regularmente, trazendo esse número para baixo. Foi o que aconteceu a partir de 2020, os buybacks iniciaram e não pararam nunca mais. De uma forma até bastante agressiva. Nós saímos de um topo de número de ações de 6,99 bilhões para 5,51 agora. Em relação à margem de lucro, a gente tem um quadro também muito bom. Né? Não só nós temos uma margem ascendente, não só nós temos uma margem de 2 dígitos, mas também nós temos uma grande queda, um período muito ruim ali em 2018, em que a taxa de lucro caiu para míseros, entre aspas, tá? Estou sendo irônico, 11,40%. Então, assim, no pior dos seus momentos, Google lucrou 11,40% de margem. Então, assim, é uma empresa fabulosa, é uma máquina de fazer dinheiro, que hoje está com a margem na casa dos 28,62%. Não é o mais alto que ela já chegou, né? O melhor ano dela foi ali entre 2022 e 2021, finalzinho de 21,
o ano todo de 2022. Foi muito bom para ela. Depois, na virada para 2023, caiu um pouquinho de novo. Mas a gente vê que, de uma maneira geral, a tendência primária dessa margem é de subida. E isso faz muito bem para os nossos olhos. Então, vamos ver aqui na nossa tabela, no nosso resumo, como é que Google se encaixa ou não na nossa estratégia. É um negócio simples? Não é. Não tem como a gente falar de Google como um negócio simples, com um baixo custo de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, recebe a nota ruim. Monopolista? Sim. Em muitos mercados, em muitos produtos do Google, ela é líder absoluta. Google Chrome é dono do mercado de navegadores, o YouTube é dono do mercado de streaming, nem a Netflix chega perto do que o YouTube faz. Então, nós temos aí uma nota ótima. Em termos de previsibilidade, ela é boa ainda. A gente não sabe se essa regra antitrust que tentaram impor, né, essa ação antitrust que tentaram aplicar nos papéis da Google, era uma coisa única, né, foi um único movimento que agora ganhou, ficou para trás, ninguém mais vai falar no assunto. Não. Existem reguladores no Oriente Médio, existem reguladores na Índia, na China, existem reguladores na Europa, que inclusive tendem a ser os mais duros em termos de aplicação de multa para essas grandes companhias de tecnologia. Então, ela pode ainda passar por grandes incomodações. Isso é normal para uma empresa monopolista, né? Eu acredito que, apesar disso, a gente tem tudo para continuar subindo, para continuar crescendo. Quanto ao produto ser necessário, ou de uso frequente, pelo menos, né? A gente vê que quase ninguém no mundo consegue passar um dia sem usar alguma coisa do Google e botar dinheiro no bolso deles, mesmo que não saia do próprio bolso do usuário, mas ali, pelo mercado de propaganda, pelos anúncios, a Google acaba fazendo dinheiro. Receita recorrente, sim, sem dúvida nenhuma. A retenção de clientes é excepcional, tanto que uma das consequências dessa ação antitrust foi de que a Apple não mais poderia fazer um contrato de exclusividade com a Google para colocar nos seus iPhones, em primeiro lugar, né, como standard, o motor de busca do próprio Google Search. Só que isso acaba sendo uma vantagem para a Google, que vai deixar de gastar milhões de dólares nesse contrato, mas que não vai perder os clientes, porque as pessoas, se tiverem 10 opções de buscador, é muito provável que coloquem o Google Search como sendo a sua escolha. Ninguém gosta de Bing, ninguém gosta de DuckDuckGo. Essas empresas não conseguem alcançar o que o Google faz. E mesmo com essa venda de dados, se por acaso realmente for o que vai acontecer, né, eu entendo que o Google Search vai continuar sendo um líder absoluto nesse sentido. O uso de inteligência artificial dele é muito bem dosado, não vem respostas longas demais, que daqui a pouco atrapalham o sujeito que está buscando, que é uma resposta rápida. Então, assim, não vejo nenhuma dúvida com relação a isso. Crescimento orgânico, sim, não é uma empresa de muitas aquisições, é uma empresa de evoluir os seus próprios negócios, pagar por isso, é bem verdade, fazer todo o trabalho de desenvolvimento, mas depois colher todos os frutos sozinha, né? Existe uma dívida totalmente controlada, uma margem líquida ótima, o lucro líquido também se destaca, é muito bom. O fluxo de caixa por ação ainda está previsto crescer mais de 10% ao ano. Os dividendos são absolutamente seguros, mas não são crescentes, não são altos, e por isso essas duas notas vêm como ruins. Já os buybacks são espetaculares. A empresa compra agressivamente as suas próprias ações, então entra ali como nota ótima. E a gente vê que a quantidade de ótimos nessa coluna da direita se destaca, né? Está muito grande, está muito bom o encaixe de Alphabet na estratégia do Monge Investidor. Falamos agora, então, sobre a análise técnica do papel. Vamos dar uma olhadinha no comportamento de preço, em como o Google tem se comportado ao longo dos anos e nos últimos movimentos que ela fez. Voltamos aqui, então, para a plataforma do TradingView. Este daqui é um gráfico mensal. Então, cada um desses candles representa um mês, que é de alta se for verdinho e que é de baixa se for vermelho. E nós acompanhamos aqui as minhas duas entradas. A primeira feita em outubro de 24 e a segunda feita em julho de 25. As duas na casa ali dos 170, 175 dólares. No longo prazo, o que a gente vê aqui? Claramente é uma empresa que está andando para cima, certo? De forma muito regular,
podendo a gente unir esses antigos fundos aqui, de maneira a estabelecer uma linha de tendência de alta primária. Ela trabalhou praticamente todo o tempo acima da média móvel de 200 dias. Quando ela esteve abaixo, ela fez recuos bastante importantes, como aqui e aqui. E foi nesses momentos em que ela tocou na linha de tendência de alta. Eu acreditava, sinceramente, que ela faria esse movimento de novo. Uma vez retestada e sentida essa média móvel, eu achei até que ela fosse cair para cá e eu fosse fazer uma terceira entrada, na casa dos 134, 140 dólares por ação. Infelizmente, não foi o que aconteceu. A empresa rompeu seu topo histórico e foi-se embora a partir do momento em que os medos, tanto da ação antitrust quanto da inteligência artificial, foram passando. Em termos de desenvolvimento no gráfico semanal, para a gente olhar esse movimento um pouco mais de perto, o que nos aparece aqui? Aqui foi o veredito da ação antitrust. Tá? Nós estamos falando aqui da semana do dia 2 de setembro. Então, nesse momento aqui, subiu para caramba e a ação disparou, não sentiu o topo histórico anterior e nos dá uma condição de continuar subindo bastante, porém, está muito esticado. A gente vê que existe aqui uma linha de tendência secundária de alta, que une os topos do gráfico semanal. Eu vou colocá-la aqui em pontilhado, porque significa que ela é uma linha menos importante do que essa de baixo. Mas o que a gente vê? Que nós nos afastamos bastante da média de 200 dias, nós nos afastamos bastante da média secundária, da linha de alta secundária e também da linha de alta primária. Eu compraria exatamente nessa posição aqui? Não compraria. Porque eu entendo que já está esticado demais e que a relação custo-benefício, né, o risco-benefício, tá cara demais. Né? Tá muito alta e a gente pode ver um recuo tranquilamente. Porque como a gente não retestou esse topo aqui, ó, ele rompeu e simplesmente foi embora, o que a gente provavelmente vai ver nas próximas semanas ou meses é um arrefecimento dessa euforia, né? O troço subiu muito rapidamente. Pode ser que essa semana mesmo a gente já tenha um fechamento vermelho, ou pelo menos que nos indique uma dúvida bem razoável em relação ao comportamento futuro, e isso abra caminho para nós não só fecharmos esse gapzinho que está aberto aqui, ó. Repara que as duas coluninhas verdes aqui, elas não se tocam. Entre esse fechamento, ou mesmo essa máxima, e a abertura da semana seguinte, há um intervalo. A tendência é que esses intervalos sejam sempre fechados, tá? Especialmente se a gente olhar assim nos gráficos de prazo mais curto, a gente vai ver a presença desse gap e a tendência é que esse gap, então, seja fechado com um recuo. Depois desse fechamento, olha ele aqui aparecendo. Depois que a gente tiver uma queda interessante, vier aqui embaixo, fechar o gap e nos aproximarmos do topo anterior, aí sim eu diria que nós podemos estar num ponto de compra. Aqui por volta dos 207, 210 dólares, se ela fizer um candle verde de novo, uma curvinha de fundo aqui no gráfico diário ou no gráfico de 60 minutos, pode nos indicar que vamos voltar a subir. E aí de uma forma mais segura, mais próxima da média de 200 dias, mais próxima dessa linha secundária aqui. Agora não está legal. Né? Pode ver que os últimos 2 dias dela, inclusive, foram de baixa. Tanto ontem, no dia 16 de setembro, quanto hoje, dia da gravação desse vídeo, dia 17. Ok? Além desse site, eu quero mostrar para vocês uma novidade. No site do Monge Investidor, nós temos um curso novo aparecendo. Tá? O curso de ETFs no exterior. Quem se matricular tem 30 dias para fazer as 2 aulas. São aulas, uma mais teórica, mostrando a estrutura desses ETFs, como eles funcionam, e outra mais prática, com a seleção de ativos, a equivalência entre um ETF americano e um ETF da Irlanda, né, que tem vantagens muito interessantes, especialmente do ponto de vista fiscal e do ponto de vista da burocracia, no caso de um fundo desses ficar como herança para uma outra pessoa. O fundo na Irlanda é muito mais simples do teu herdeiro receber do que se for a mesma versão lá nos Estados Unidos. Então, quem quiser dar uma conferida, clica aqui no Ver Detalhes, vem para o site e dá uma olhadinha, porque tem muita coisa boa que vai ser oferecida nessas 2 aulas. Também convido vocês a visitar a nossa página do Twitter. Né? Aqui nós temos todos os dias postagem a respeito de investimentos.
A gente conversa com os outros professores do Monge, aqui está o Daniel Mello aparecendo, falando a respeito do dinheiro como algo que traz, sim, felicidade. E também notícias do mercado brasileiro, do mercado estrangeiro, do que está fazendo o Federal Reserve aqui, imprimindo dinheiro com o Jerome Powell. A gente sempre tem informações interessantes, gráficos, ideias novas de investimento, algumas coisas dos nossos bastidores aqui no dia que o Daniel estava doando sangue, e trechos dos nossos cursos, né? Pequenos prints das aulas que podem servir para vocês darem uma olhada no que tem lá na prateleira de treinamentos e o que vale a pena para vocês, tá bom? Então, convido a todos para fazer esse passeio pelo nosso site e pelo nosso Twitter. Então, gurizada, vamos passar agora a conversar a respeito dos veículos autônomos, que estão incluídos como uma das outras grandes apostas do Google. Os veículos autônomos estão sendo desenvolvidos para serviços de táxi sem motorista, principalmente, né? Pouca gente pensa em comprar um carro que não vai dirigir, né? O gosto que as pessoas têm pela direção ainda é muito presente. Mas, quando a gente vai pegar um Uber ou vai pegar um Lyft, talvez não faça tanta diferença assim um carro com motorista ou um carro que dirige melhor do que os humanos. É por isso, inclusive, que nessa lista aqui dos principais players, Uber e Lyft vêm na frente, não como aquelas que estão na dianteira desse processo, mas como naquelas que estão ameaçadas por ele. O fato dos carros automáticos estarem entrando no mercado são um risco existencial para Uber e para Lyft. O que elas estão fazendo para amortecer esse impacto? Elas estão estabelecendo parcerias com as empresas de veículos autônomos para poder transportar dentro daquela enorme gama de clientes, do enorme alcance do aplicativo, as mesmas pessoas, só que com um veículo diferente. E, de repente, equilibrar a questão de disponibilidade do veículo autônomo, que não é sempre que está lá, e também do motorista humano, que em determinados horários pode não aparecer. O primeiro desafiante de Uber e Lyft é o Google, através da empresa Waymo, dona desse carrinho charmoso aqui, que está exibindo todos os seus sensores, toda a sua tecnologia de navegação por conta própria. A Waymo, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, é uma empresa que disparou na frente de outros serviços, de outras empresas, como a Tesla, por exemplo, que ainda não conseguiu botar em grande quantidade o seu robotáxi em operação. A GM, que com o veículo Cruise tentou uma concorrência antecipada junto com o Waymo, teve que parar suas operações, agora está retomando, é um caminho deles um pouco mais turbulento. O Zoox, da Amazon, que tem uma política de produto um pouco diferente, né? A gente vê que esse carro não é igual aos outros. Ele parece mais uma carruagem que leva as pessoas, se não me engano são 4, se olhando, né? Uma sentada virada para frente, a outra sentada virada para trás, num carrinho que inclusive não tem frente e verso, ele pode, dirigir em qualquer uma das duas direções. Para isso basta ele mudar a cor do farol de LED dele. Então é uma proposta diferente, que pode dar certo, pode ter gosto, especialmente entre turistas, mas que eu também vejo com uma certa desconfiança que esse carrinho eu acho que não vai agradar todo mundo, não vai poder ter o mesmo alcance que o Waymo tem, por essa cara diferente que ele tem justamente. Uma empresa que merece destaque, essa sim, é a Aurora, tá? O ticker dela é AUR, e ela está com caminhões autônomos, usando a inteligência artificial para navegar veículos de carga pesada. E a gente já pode ver por essa imagem que ela tem clientes muito importantes. A FedEx é uma das gigantes de logística dos Estados Unidos, é uma das 2 maiores transportadoras de carga do país, e o material dela vai de avião, de barco, de moto, de caminhão, de tudo quanto é jeito. Eles usam todos os modais de transporte. O fato da FedEx estar interessada na Aurora e estar deixando veículos autônomos levarem a sua carga, super preciosa, com altíssimo valor agregado, significa que a Aurora está fazendo o serviço dela direitinho. Por último, a gente tem outras montadoras, como a Baidu, tem os chineses, tem gente na Ásia, de maneira geral, na Índia, que também está desenvolvendo esse tipo de tecnologia, Coreia do Sul, mas eu ainda guardo um destaquezinho para a Waymo em termos de Ocidente, eu acho que vai ser a grande vencedora. E por que eu digo isso?
Vamos começar pelo que disse o Elon Musk, né? A direção autônoma é o futuro do transporte. Nós estamos construindo uma revolução que vai redefinir a forma como as pessoas se deslocam. Ele entende que todo o setor de transporte, não apenas o setor de táxis e corridas compartilhadas, vai ser movimentado pela direção autônoma. Ele enxerga um cenário mais do tipo Minority Report. Se isso for verdade, nós estamos falando de um mercado de 10 trilhões de dólares. E se o Waymo está na liderança desse mercado hoje, ela tem tudo para abocanhar uma fatia graúda desses 10 trilhões anuais. Em termos de corridas, reparem como a empresa já está em bom curso. Ela levou muito tempo para sair de 10 mil para 50 mil corridas, porque existia toda uma necessidade de desenvolvimento tecnológico, de testes de segurança. Eles começaram bem devagar a atender os clientes para ter certeza de que não ia ter acidentes feios, ou mesmo um descontentamento dos clientes que experimentarem o produto em primeiro lugar. Mas depois que essa confiança foi obtida, eles começaram a ter um crescimento bem mais rápido. E no último dado, de 24 de abril, nós temos 250 mil corridas feitas pela Waymo. Em termos de segurança, os números da empresa são incríveis. Esses dados aqui são todos de comparação entre o que a Waymo faz e o que um motorista humano médio realiza nas ruas, no ambiente urbano das cidades. E o que nós temos aqui é uma redução em relação aos humanos de 91% dos ferimentos severos ou outro tipo de acidente grave, de 79% de redução no acionamento dos airbags em algum acidente e 80% menos de batidas que causaram qualquer tipo de ferimento, não ferimentos graves como lá na primeira, mas qualquer tipo de ferimento. E na linha de baixo, o que nós temos? Nós temos os outros agentes na estrada, né? As outras pessoas que compartilham com o veículo aquele espaço de movimentação, e a gente tem também reduções muito significativas. São 92% a menos de ferimentos em pessoas, 78% a menos de acidentes com ferimentos de ciclistas e 89% a menos de motoristas de moto, né, de motociclistas, machucados em algum tipo de evento com o carro da Waymo. Então, assim, não dá para negar, o autônomo dirige muito melhor do que o ser humano médio. É claro que cada um de nós, como motorista, vai dizer, mas não eu sou muito melhor do que o Waymo, eu sou muito melhor do que o computador, mas fato é que a gente precisa ter humildade de reconhecer que esses caras estão atingindo números extraordinários. Em termos de resultados financeiros, como eu disse, todas as other bets do Google não são feitas para ganhar dinheiro em curto prazo, no primeiro momento. Então, nós vemos que 2022 foi um tempo praticamente só de teste, sem quase receita nenhuma. 23 e 24 não foi muito diferente. E a partir de 2024, então, se começa a ganhar um dinheiro sério, né? Neste ano, a gente está vendo a receita dobrar em relação ao ano anterior. A mesma coisa deve acontecer em 2026, onde deve dobrar de novo, e a mesma coisa vai acontecer em 2027, onde a receita já vai estar muito mais robusta nessas cidades servidas pela Waymo, que nesse momento, né, são poucas ainda. Nós temos ali Los Angeles, São Francisco, Phoenix e Austin como destaques, mas já há outras, como Las Vegas, e deve seguir crescendo essa lista ao longo do tempo. Claro, eles vão começar trabalhando em cidades mais fáceis de navegar, em cidades melhor balizadas em termos de sinalização, né, que a coisa tem a chance de correr bem. Nós não vamos ver o Waymo no Oiapoque tão cedo, né? Ou, sei lá, no interior da Bahia, numa estrada de chão, no interior do Maranhão. Não vai se chegar lá tão cedo, porque aí precisa de um desenvolvimento tecnológico a mais para identificar fatores de risco de uma forma muito diferente, em vias sem pavimentação, sem placa, sem sinalização, ou com motoristas que não estão acostumados a obedecer essa sinalização quando ela existe, né? Mas a tendência é que o computador vá sabendo navegar isso cada vez melhor e a gente vai poder ver
no Brasil, não só nas capitais, mas também em cidades mais pobres, em cidades de interior, a gente vai ver esses veículos circulando um dia. Em termos de satisfação dos clientes, o que nós vemos aqui? Né? Como é que fica a retenção de quem usa o Waymo pela primeira vez ao longo dos trimestres seguintes? E como que isso se compara com Uber e com Lyft? E o resultado é extremamente chamativo. Né? A Lyft, no final ali de 13 trimestres, ela acaba com 13% dos clientes que originalmente usaram o aplicativo, o Uber com 22% e a Waymo com 33%. E a gente vê que a Waymo começa a estabilizar em valores até acima disso. Né? Começa a ter curvas ali no 11º trimestre, alcançando os 46%, 45% de fidelização. Então, a gente já viu que a qualidade não está aqui para brincar. Né? Esses caras estão fazendo um serviço de primeiríssima, estão satisfazendo os clientes e eles estão ficando na plataforma depois do primeiro uso. Com relação ao tamanho do mercado, aquilo que eu estava falando, né? Nós temos aí uma projeção de atingir 10 trilhões de dólares ao todo, e os analistas entendem que o Waymo deve abocanhar em torno de 15% desse market share em 2035. A ver, né? Vai depender muito de como esses cavalinhos vão correr, quem vai chegar mais rápido na frente. Eu acho, por exemplo, assim, que Tesla em algum momento vai precisar admitir que não usar o LiDAR foi um grande erro. Eles vão ter que colocar essa tecnologia dentro dos carros. Isso vai retardar muito o desenvolvimento deles e a própria credibilidade da Tesla perante os seus clientes. Né? Não os compradores de veículo, mas em relação às pessoas que vão usar o serviço. Né? Porque vão ver que a Tesla, grande inovadora durante muito tempo para muitas coisas, hoje está ficando para trás. E realmente é o que está acontecendo. Na disputa com Uber e Lyft, o que está acontecendo no mercado hoje? O Waymo já está deixando uma pegada muito importante em termos de market share. O número de downloads dos clientes de Waymo, de janeiro de 2024 até fevereiro de 2025, cresceu 201%, ou seja, triplicou o número de usuários dos aplicativos da Waymo. Em compensação, Lyft e Uber tiveram redução no número de downloads, ou seja, os clientes novos, né, em 12% para o caso da Lyft e 25% para o caso de Uber. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o Waymo começar a ameaçar seriamente essas duas gigantes do transporte particular. Elas ainda têm muito poder de fogo, ainda têm muito dinheiro, mas o Google também tem e não vai entrar para brincadeira nesse mercado aqui que ela está explorando. De tudo isso que eu disse, pessoal, qual é a opinião de vocês? O que vocês acham? Vocês acham que o táxi autônomo vai conquistar somente países de primeiro mundo? Ou ele vai chegar em países como o Brasil, como Bolívia, como Venezuela um dia? Ele vai atuar só nas capitais? Ou ele vai conseguir andar por todo o nosso interiorzão? A Google está ainda em ponto de compra? É melhor esperar? Ela é uma empresa que de repente, não tem um moat tão amplo quanto esse que eu estou dizendo? Vocês acham que a minha avaliação está otimista demais? Deixem aqui nos seus comentários as opiniões de vocês, alguma reclamação, alguma sugestão. E os nossos assinantes, dentro dos nossos espaços de conversa, o WhatsApp e o grupo de mentoria de investimentos no exterior, pode pedir ativos que a gente, no final da temporada, vai dar uma olhada com carinho para avaliar o que vocês estiverem nos colocando que de repente não está no meu radar particular de investimentos. Nós completamos com isso o episódio 7. Na próxima quinta-feira, salvo aconteça alguma coisa extraordinária, nós vamos falar a respeito de JEPQ e da tática de lançamento coberto de opções como sendo uma forma de gerar renda para além dos dividendos. É um episódio bastante interessante, eu espero que vocês fiquem comigo até lá. E eu quero fazer também um aviso que do 9 para frente nós podemos ter atrasos importantes devido a uma viagem que eu vou precisar fazer. Vou ficar afastado das câmeras, não vou poder estar aqui com vocês, mas a gente atualiza essa informação no próximo episódio. Então, senhores, me despeço, agradeço como sempre a presença de cada um. Eu fico muito feliz de estar gravando esses programas aqui, de estar compartilhando com vocês essa energia, essas ideias e de ter o feedback de vocês pelos nossos canais de comunicação.
Peço a todos que continuem conosco, que todos vocês tenham uma excelente noite, um excelente final de semana. Até a próxima.